homem que estaria em surto e ameaçava a mãe e a irmã foi morto por policiais em Cariacica na noite de ontem. De acordo com um boletim de ocorrência, as duas mulheres chamaram a polícia porque esse homem estava bastante agressivo e as ameaçavam de morte. Elas estavam trancadas no andar de cima da casa com medo. Quando os policiais chegaram, a mãe e a irmã jogaram as chaves e os PMs entraram. E quando esse homem viu os militares, ele teria pegado uma faca, partido para cima dos policiais. Segundo a família, a faca que, na verdade, ele já estava ali usando para cortar linguiça. Enfim, foi aí que eles atiraram e ele não resistiu. A vítima, segundo a PM, tinha várias ocorrências por causa dos surtos psicóticos e também com histórico recorrente de violência, uso de drogas e álcool, além de medicação. E isso na versão da polícia, tá, gente? E um familiar desse homem disse que os policiais poderiam ter agido de outra forma e ter evitado essa morte. Eles estão revoltados, olha só. A irmã chamou e estava na garagem atendendo a PM e ele veio lá de dentro da cozinha e ele estava com a faca na mão. Eu não sei se o policial achou que ele fosse avançar nele e ele atirou nele sem saber, sem falar, sem perguntar para a mãe. Um absurdo, uma covardia, porque ele sabe que ele tem problema mental. É uma polícia despreparada, porque eu acho que para mobilizar um doente mental não precisa de matar, não precisa de tirar a vida. Segundo a família, esse rapaz era esquizofrênico, inclusive era afastado pelo INSS por causa da doença. E o desfecho dessa história é muito triste, não é verdade? Mostra que a família não sabe agir em casos como esses, a polícia não sabe agir, os socorristas muitas vezes também não conseguem agir nessas situações, não sabem como agir. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Eu recebo a psiquiatra, doutora Natália Gurgel. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. E também a psicóloga Luciana Infantini. Obrigada, Lu, também pela sua presença. Doutora Natália, a gente mostrou aí não só, né, não é a primeira vez que a gente mostra casos assim nesse sentido, e isso acende esse alerta, né? Sim. Tanto a família, as instituições, a sociedade como um todo não está preparada para atender essas ocorrências, né? A gente vê um despreparo de todos. Sim. É uma situação super grave, né? Porque realmente é uma emergência psiquiátrica. E esses pacientes precisam ser levados para uma instituição que tenha um preparo ali para lidar com aquela situação. Muitas vezes, numa situação de risco, onde esse paciente coloca risco para si ou para terceiros, é necessário algum tipo de contenção química ou contenção mecânica, mas isso precisa ser feito pela análise de um profissional, para que isso seja feito de uma forma cuidadosa, com o objetivo de proteger o paciente, mas também proteger o entorno, os familiares e o próprio profissional que está cuidando ali daquela emergência. Então, realmente, essa situação é uma situação trágica, né? Eu acredito que a polícia não tenha um preparo para lidar com isso e era necessário, ao meu ver, que uma equipe constituída, né, por médico, né, por profissionais de saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem, pudessem ter assistido ali aquela situação, porque realmente eles têm um preparo para fazer a contenção mecânica, eles têm o preparo muitas vezes para falar com o paciente, porque muitas vezes quem lida com isso no dia a dia, através do diálogo, consegue ali ajudar, consegue mediar, consegue mostrar para esse paciente, para aquele indivíduo, que você está ali para ajudar, né? Que você não está ali com o objetivo de machucá-lo, enfim, de fazer algo contra ele. Porque justamente no surto psicótico, esses pacientes eles têm uma característica que é o delírio, que é uma crença inabalável sobre uma situação. Então, muitas vezes, eles visualizam um familiar como alguém que quer machucá-los, como alguém que envenenou a comida deles. Então, é uma situação realmente muito complexa, que a família, muitas vezes, não vai saber abordar, mas que o profissional de saúde ele vai saber, de alguma forma, dar o encaminhamento para que esse paciente ele possa ser assistido com segurança, né, evitando uma situação trágica, né, e muito triste como essa que ocorreu. Ele estava já há 3 dias
sem fazer o uso da medicação. Nesse caso, a pessoa, né, que abandona a medicação, fica sem tomar o remédio por alguns dias, ele realmente pode ficar agressivo, e isso é com consciência ou sem consciência dessa agressividade? Então, a principal causa de surto psicótico em pacientes portadores de esquizofrenia é justamente a interrupção do tratamento. Tem algumas medicações que são utilizadas, que trazem alguns efeitos colaterais, e por esse motivo as pessoas interrompem o uso do remédio e muitas vezes a família nem sabe, porque às vezes o próprio paciente está administrando ou finge que tomou e joga fora, joga na privada, enfim, tem N fatores. E, inclusive, tem estudos que comprovam que mais de 56% das pessoas que fazem o tratamento para esquizofrenia não tomam a medicação, descontinuam o tratamento justamente por conta de todos esses problemas. Então, é super importante que o paciente tome. Na ausência, né, do tratamento, esse paciente vai, né, invariavelmente entrar em surto, ninguém sabe quando, mas ele vai entrar. É certo que ele vai entrar. É certo que ele vai entrar. A medicação a qualquer momento. A qualquer momento ele pode entrar. E aí, a partir do momento que ele entra no surto, esses sintomas, né, como delírio, alucinação visual, auditivo, enfim, começam a aparecer, e aí esse paciente passa a apresentar risco para si e para terceiros. E aí, geralmente, vira uma situação caótica, e é justamente por isso que a gente precisa pensar no manejo, né, medicamentoso, de identificar, de muitas vezes orientar a família sobre a necessidade do tratamento, sobre muitas vezes monitorar, tentar de alguma forma monitorar se esse paciente está de fato usando. E hoje, né, como a gente estava conversando um pouquinho antes, existem recursos de medicações injetáveis, né, que garantem que esse paciente ele realmente esteja aderindo ao tratamento. Daqui a pouquinho, então, você conta mais detalhes sobre essa novidade que vem justamente solucionar essa questão da medicação, já que muitos abandonam o tratamento. Agora, antes disso, Luciano Infantini, a família sofre, né? Sofre antes, sofre durante e sofre depois. A gente percebe, né, Roberta, que o transtorno mental, ele não é vivido só pela pessoa em si, mas por toda essa rede de apoio, por toda a família, né? E tem que haver também um preparo, uma instrução para esse familiar, para que ele possa, né, tá dando suporte, inclusive para que não se corte a medicação, porque não é uma condição simplesmente psicológica, não é uma condição, você falou aí da questão, né, do controle, da consciência, ele não tem controle, ele não tem consciência, então é uma condição psicológica, mas ela também é biológica. Essa agressividade é inconsciente? Ela sim, Roberta, porque não é uma coisa que a pessoa escolhe, né? É uma coisa que é típico do surto, como, né, a doutora falou muito bem. Se ele está num delírio e se ele pensa que o outro vai machucá-lo, a agressividade é um meio natural de proteção, de defesa do ser humano. Então, é lógico que vai vir essa agressividade de forma natural, vamos dizer assim, vou usar o termo natural, né? Por conta do delírio que ele está tendo. Sim. Então, é muito importante que a família tenha esse preparo, e aí a gente vê como que o Estado falha nesse sentido, de dar o suporte, tanto para a família, em termos de orientação, quanto para a questão mesmo de quando está em surto. A família não tem condição realmente de fazer a contenção química ali, a contenção mecânica mesmo. Não tem como a família fazer isso. Então, precisa, sim, de profissionais preparados, né? A própria PM, hoje, eles têm uma equipe de mediação, mas são pouquíssimos profissionais para atender o Estado inteiro. Então, a gente vê, assim, que ainda falha nesse sentido, né? De saber lidar. A gente tem aqui algumas participações. Maricilda Borges diz, nossa, igual quando aconteceu aqui em Colinas, há 6 anos, só que a moça não teve a mesma sorte, né? Infelizmente. O Eldson, nesse caso, também não teve sorte não, viu, Maricilda? O rapaz morreu, né? O Eldson diz, o erro foi da pessoa que atendeu a emergência, porque deveria perguntar coisas do tipo, é surto, a pessoa está em surto, não está? Sendo assim, enviava o SAMUCO junto com a viatura. E segundo a família, tá, gente? Depoimento da família, de pessoas que a gente entrou em contato, que eles preferiram também não se identificar, eles já nem chamavam mais o SAMU porque o homem, né, ele estava sempre em situação de extrema violência, sempre apresentando muita agressividade. Então, para essa contenção, ele já chamava, a própria família já acionava diretamente a Polícia Militar. E em setembro de 2021, nós mostramos aqui na TV Vitória um outro caso de uma mulher em surto que foi agredida por policiais. Esse caso, se você se recorda, aconteceu em Guarapari. Os policiais militares foram chamados pela equipe do SAMU para ajudar na ocorrência da mulher que estava em surto. Ela mordeu o braço de um dos PMs, segundo os vizinhos. As imagens
são muito fortes. Olha isso, o primeiro policial militar dá o soco na barriga da mulher, em seguida, outros 2 militares colocam essa mulher no chão. Depois que ela já está, depois que ela já foi contida, o PM ainda dá um tapa no rosto dela. As imagens geraram polêmicas e foram parar nas redes sociais. Na época, o inquérito policial militar foi aberto pela Corregedoria para apurar o fato e a conduta dos militares. E o Ministério Público chegou a pedir um afastamento de um dos militares. Doutora Natália, no caso em que há esse comportamento violento, qual deveria ser a estrutura adequada? Sim, só uma observação antes, que eu identifico no dia a dia que as pessoas têm muito medo do doente mental, né? Então, assim, às vezes a pessoa identifica na rua que é um doente mental, às vezes andando, um transeunte ali, uma pessoa que está, às vezes, com um comportamento desorganizado, falando sozinho, etc. E as pessoas tendem a se afastar porque tem medo. Só que as estatísticas mostram que essas pessoas, elas são muito mais vítimas de violência do que pessoas agressivas. E aí eu entendo, assim, que muitas vezes num caso como esse, as pessoas podem ter agido dessa forma pelo medo, porque existe um estigma com transtorno mental. Então, eu acredito que muitas dessas reações, lógico, nada disso é justificado, mas eu acho que é muito levado pelo medo, né? E isso é uma situação muito triste, porque eu acho que a população precisa entender que essas pessoas, elas são vítimas. Elas são vítimas, muitas vezes, de um sistema que foi falho, elas são vítimas, muitas vezes, da desassistência, da falta de medicação. Elas estão em surto, muitas vezes, porque falta medicação para tratamento desses pacientes no SUS, falta vaga no CAPS, enfim, tem uma série de fatores. E aí, quando chega numa situação de surto, onde eles estão nessa vulnerabilidade, eles ainda sofrem violência e eles ainda podem acabar morrendo. Então, uma situação extremamente triste, mas que eu vejo que é levado muito pelo medo. E aí, quando chegar a esse ponto, deveria ter o quê ali? A equipe deveria do SAMU junto com a polícia? Eu acredito que a polícia deveria ter acionado o SAMU, porque realmente eles têm esse preparo. Existe toda uma técnica de contenção mecânica, que não é feita de forma alguma desse jeito, agredindo o paciente. Existe toda a forma onde você deve pegar no paciente, evitando o risco de lesão, de fratura. Então, assim, esse tipo de abordagem é completamente inadequada, completamente despreparada, e realmente só uma equipe de saúde pode ter. Existe até tipos de faixa para você poder conter o paciente sem machucar, sem lesionar, ou pelo menos reduzindo, né, o risco de lesão. Então, é necessário um profissional de saúde. E muitas vezes para fazer uma medicação, existe medicação para esse tipo de circunstância, só que tem que ser prescrita pelo médico. Então, assim, tendo um médico, tendo uma equipe com um preparo mínimo, você já consegue ali muitas vezes mediar essa situação e reduzir o risco. E essa medicação é com efeito imediato? Com efeito imediato. Para essas situações de emergência psiquiátrica, tem medicações com efeito rápido, não é imediato não, mas um efeito bem rápido. E é necessário, muitas vezes, abrir mão, que é o que a gente chama de contenção química. Lu, a gente estava comentando aqui que a própria família, né, também não está preparada para essas situações. Mas por que também não tem esse preparo? A gente vê que muitos casos de esquizofrenia, eles só vão aparecer realmente, né, só vão dar os primeiros sinais na vida adulta. Então, quer dizer, não é uma criança que foi apresentando esses sinais que a gente teve facilmente essa identificação para que a gente possa aprender junto com esse indivíduo, né, a crescermos juntos e termos essa troca de experiência. É tudo muito repentino também, aí fica difícil para a família. Mas será que tem sinais nessa primeira infância que a gente possa ir observando isso? Com relação à esquizofrenia, Roberta, é muito difícil. A gente sabe que às vezes o primeiro surto vai acontecer só em geral, né? Na adolescência, na idade adulta. Então, pode ser uma criança que nunca tenha apresentado muitos sinais. Ou uma coisa ou outra que não tenha levado ao diagnóstico. Não se fecha diagnóstico de esquizofrenia antes dos 18 anos, não tem como, né? Então, eu concordo que seja bastante difícil para a família lidar com algo que não foi presente o tempo todo nessa vida infantil, nesse desenvolvimento. Mas ainda assim, Roberta, eu vejo que quando é diagnosticado, a preocupação é em trabalhar só com aquele paciente e não com o núcleo familiar. Não existe uma psicoeducação, sabe, de como lidar, quais as causas, consequências, não tem uma preocupação aí de orientar essas famílias, né? É muito falho o sistema de saúde ainda nesse sentido, que eu acho que esse seria o maior suporte que o Estado poderia estar dando para essas famílias, porque é algo realmente bastante complexo, muito difícil de lidar.
E quando se fala do uso da medicação, a própria família sofre também, né? Para acompanhar, para monitorar, Sim, e ver se está sim. tomando, se não tomou. Aí deixou de tomar, a irmã já sabe que a qualquer momento, ai meu Deus, pode vir. Mas um esse surto. monitoramento, ele é fundamental, Roberta. A pessoa que não tem, né, vamos dizer assim, que está num quadro de esquizofrenia, ela precisa ser acompanhada, sim, e não dá para confiar, ele sabe, ele tem consciência, ele toma o próprio remédio, não é assim. Tem que ter realmente alguém ali para fiscalizar, para monitorar essa medicação. E é por isso, então, que a gente agora volta a falar dessa solução que a medicina está trazendo, né, doutora Natália? Isso. Inclusive, falando sobre essa questão da medicação, como a esquizofrenia ela tem essa questão do delírio, a pessoa ela não acredita no que muitas vezes as pessoas estão dizendo. Então, basicamente, ele olha aquilo ali, ele fala que é uma arma. E ele está enxergando aquilo ali como uma arma. Se eu falarmos aquilo não é uma arma, a pessoa ela não consegue acreditar. Então, muitas vezes ela vai ter dificuldade de tomar uma medicação porque ela acredita que ela não está doente. Então, isso traz a situação de uma forma complexa. Muitas famílias, às vezes, misturam a medicação em comida, muitas vezes batem a medicação em suco. Isso acaba, às vezes, muitas vezes, né, comprometendo até a eficácia do remédio. Então, assim, tem-se visto, tem vários estudos que demonstram que muitos pacientes que estão em surto psicótico, que têm um quadro de esquizofrenia, se beneficiam de uso de medicações de longa ação. Porque essas medicações são injetáveis, né? Elas têm uma liberação lenta ali a cada dia e elas garantem que esses pacientes eles vão estar em tratamento. Então, tem sido um tratamento inovador, tem ajudado realmente muitas pessoas e muitas famílias que sofrem. Tem no SUS, doutor, esse medicamento? Então, tem medicação assim no SUS e tem medicação também na rede privada, que são medicações, né, como e é eu de falei, de fácil longa ação. acesso? Não vou dizer que a do SUS é de fácil acesso. Tem medicações mais inovadoras, né, que eu tinha comentado com você, que tem aplicação mensal e tem aplicação trimestral, que não é de fácil acesso, mas que tem pacientes no SUS que estão em uso. Então, se o paciente ele tem o diagnóstico de esquizofrenia, ele pode sim solicitar o uso dessa medicação se houver necessidade, se o médico identificar que ele é um paciente que pode se beneficiar desse uso. E isso tem trazido muito conforto, né? Porque realmente, por uma aplicação mensal ou até uma aplicação trimestral, você garante ali que aquele paciente está em tratamento, evitando muitas vezes esse surto. Perfeito. Muito obrigada, doutora Natália, pela sua participação. Obrigada também, Luciane Fantini, psicóloga, Obrigada, contribuindo com esse assunto. E lamentável, né? A gente traz uma novidade, que é esse tratamento, mas lamentável que a gente está aqui usando esse caso que teve um desfecho muito triste, principalmente para essa família, e que não precisava chegar a esse ponto.